Bem, dando continuidade então ao vídeo sobre intolerância religiosa, eu estava falando sobre a herança do povo banto dentro da Umbanda. Então, a gente tinha falado que os bantos acreditavam em Deus, né, Olorum, e em ancestrais ilustres e tal. Então, dos bantos vieram a ideia das falanges dentro da Umbanda. Então, dentro da Umbanda existem grupos de espíritos que os umbandistas incorporam. Então, são os caboclos, os pretos velhos, as crianças, Exus e pombagiras. Existem outras falanges, mas essas são as mais importantes. Então, os caboclos, realmente representando aquele sincretismo do encontro entre o povo africano com o indígena. Então, seriam espíritos de indígenas iluminados e que representam força, determinação e que desceriam os terreiros de Umbanda para ensinar, para ajudar a curar, a dar energia e esse tipo de coisa. Outra falange seriam os pretos velhos. Os pretos velhos, então, seriam espíritos ancestrais, espíritos iluminados, que em alguma encarnação tenha sido negro. E ele simboliza a sabedoria. Então, eles também são incorporados pelos umbandistas para dar conselhos, ajudar na cura das pessoas, benzimentos e esse tipo de coisa. Então aí nós temos a falange das crianças, que são espíritos que simbolizam a inocência, a pureza. E nós temos os espíritos, as entidades de Exus e pombagiras. Reparem aqui que eu não estou falando de orixá, Exu e pombagira. Aqui nós estamos falando do espírito. Na Umbanda surgiu a falange dos Exus e pombagiras, que seriam grupos de espíritos iluminados que abririam mão da sua própria identidade para fazer um tipo de trabalho. E o trabalho que Exu e pombagira fazem é um trabalho muito difícil. Um trabalho que é aquele que vai buscar os espíritos, as almas, né? As almas sofredoras, que estão em lugares muito difíceis, muito escuros, muito ruim mesmo. E lá, não importa onde esteja, Exu e pombagira vai buscar essas almas perdidas. Então, se a gente fosse pensar numa comparação, Exu e pombagira poderiam ser comparados a anjos da guarda, realmente protegendo a gente. Então vejam que a comparação, né, com o diabo lá e tal, ela é completamente errônea com a realidade dos fatos dentro do processo da Umbanda. Bem, e o que acontece no terreiro, afinal de contas? Acontece a incorporação consciente, que seria o quê? Então a gente tem dentro do congá, né, que é o espaço sagrado do terreiro, a gente tem os médiuns, que são chamados de cavalo de Umbanda. E esses médiuns, essas pessoas, eles incorporam espíritos. Como é que acontece isso? Não é que o espírito entra no corpo de ninguém, não, tá? É só uma forma de falar apenas. Mas o espírito,
de um preto velho, por exemplo, chega próximo ao corpo do médium e conecta, digamos assim, as suas energias ao corpo do médium, de forma que o médium, por ser médium, né, sente a presença desse espírito, e conforme ele vai treinando, né, essa incorporação, ele vai entendendo o que esse espírito quer que ele diga, o que ele faça, né, que ele transmita um passe e tal. Então, essa é a incorporação que acontece dentro do terreiro de Umbanda. Além disso, acontecem os passes. Então, incorporado com um preto velho, com um caboclo e tal, esses médiuns, esse cavalo de Umbanda, ele pode dar um passe, uma transmissão de energia, de axé. Axé é a energia de Deus, né? Então, a energia do preto velho, claro, ela é muito maior, muito mais pura, muito mais, né, enfim, superior à energia de um médium. Então, só que muitas vezes a gente não sente, porque a gente tá tão abaixo dessa energia que a gente passa despercebido. Então, o que acontece? Essa energia passa pelo médium, e aí o médium, que é muito mais parecido, né, em termos de evolução espiritual, inclusive, né, de estar encarnado, né, passa essa energia da melhor forma possível para aquela pessoa que está ali à sua frente, que foi até o terreiro. Também acontece dentro do terreiro as consultas. Então, as consultas são o quê? A pessoa tá com um problema, acredita que tá triste por algum motivo, está desempregado, terminou um relacionamento amoroso, tá com algum problema e precisa de um conselho, né? Então ele vai até o terreiro e se aconselha com um preto velho, com um caboclo, com um exu, pombagira. Lá conta, né, o que está acontecendo, e esse espírito que iluminado dá algum conselho para essa pessoa. Pode indicar também algum banho de erva, algum chá para ele tomar. Então, essa consulta é uma das coisas mais importantes que acontecem dentro do terreiro. Além disso, existem algumas oferendas, que são oferendas de frutas, flores, né? Que são feitas às entidades e aos orixás. Tudo que é vivo, então, por exemplo, plástico não dá, né? Plástico não é vivo. Então, tudo que é vivo, e aí pense em tudo que é da natureza, né? Incluindo, por exemplo, as pedras, certo? Então, tudo que é da natureza emite energia, segundo a Umbanda. Então, tudo que é da natureza pode ser, dessa energia, pode ser usada para benefício das pessoas, para trazer um axé, transmitir energia, fazer um passe e coisas assim. Então, por isso que as oferendas são importantes de serem feitas. Na Umbanda, não se faz, costuma-se não fazer, na maior parte das casas de terreiro de Umbanda, não se faz oferendas de animais, né? Onde se costuma fazer? Se costuma fazer em terreiros de candomblé. Então agora vamos separar um pouquinho, vai parar um pouquinho de falar de Umbanda, vou falar um pouquinho especificamente das oferendas de carne que alguns terreiros de candomblé fazem, tá? Vamos pensar no seguinte. A
A carne, ou as religiões de matriz africana, elas são religiões originárias, né? São religiões de sociedades de escassez, né? Então, nunca haveria a possibilidade de haver oferendas de animais inteiros, certo? Ofertar uma galinha inteira, uma cabra inteira, esse tipo de coisa não existe, tá? Então, o que acontece? O que acontece na religião, lembram lá da separação entre pessoas, entre seres humanos e religião, né? Dentro do candomblé, é fazer uma comida, né? São as comidas dos orixás. Então, se usa a carne para fazer uma comida, um prato mesmo, uma receita, em que vai algum tipo de carne, a carne de galinha, por exemplo, uma galinhada, por exemplo, e um pouquinho dessa receita é oferecida ao orixá. O restante, ele é todo dividido, né, todo consumido pelas pessoas que estão no terreiro. Então, e uma das características das religiões de matriz africana é a coletividade, né? Tudo é dividido, tudo é feito em conjunto. Então, esse prato, né, ele é consumido por todo mundo. E aquele pedacinho de carne, aquele pedacinho da receita feito de carne, é oferecido para o orixá. Como a carne também é algo natural, né, da natureza, também emite energia e também pode ser usado para benefício das pessoas. Isso é o que acontece. A Umbanda não optou por não usar mais a carne, certo? Mas se respeita que o candomblé faça. E a gente também não pode ser hipócrita, né? Pensando assim, nossa, oferece comida, né? Oferece carne e tal, né? Sendo que a gente, no Natal, por exemplo, come peru em homenagem ao aniversário de Jesus, né? Então, a gente tem que pensar bem quando a gente critica práticas religiosas. Se a gente não está sendo, na verdade, racista, certo? Conhecer qual que é a prática de verdade, né? Separar aquilo o que diz a religião, o que fazem as pessoas irresponsáveis, né? E aí sim você fazer uma análise a respeito daquilo. Uma outra coisa que os terreiros de Umbanda fazem é um desmanchar trabalhos feitos por pessoas irresponsáveis. Isso sim. Então, olha só, sabe aquelas pessoas lá que usam do conhecimento da Umbanda para fazer o mal? Então, essas pessoas fazem alguns trabalhos, amarram namoros, separam pessoas e tal, né? E aí, no terreiro do Umbanda, a gente desmancha isso. Há trabalhos de desmanche desse tipo de coisa. Então, isso basicamente é o que acontece no terreiro de Umbanda, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, é só postar aí nas questões abaixo, beleza? Tchau, tchau.